Bom, pessoal, vou falar com vocês sobre a questão da formação dos estados modernos, certo? Primeiro, sobre um assunto que está dentro desse tema, é sobre a questão da reconquista da Península Ibérica, certo? A Península Ibérica, ela se localiza naquela região ali, Portugal e Espanha, certo? E essa região na Europa, ela foi uma das primeiras formações da questão do Estado moderno. Se formou os Estados modernos, Estados nacionais. No caso, houve essa questão da formação, né, das monarquias nacionais, que foi resultado justamente de lutas entre cristãos e mouros, muçulmanos. Nessa região, os muçulmanos eles dominaram um período de tempo, nessa parte, principalmente na parte na Espanha. Tem alguns lugares lá que ainda tem arquitetura ainda desse período de dominação ainda dos muçulmanos. Eram os mouros, certo? Que eles vinham do norte da África. Bom, seguindo com a questão do texto, né? Essa região ela tinha sido ocupada no século VIII. E através dessas lutas de reconquista, é, conhecido como lutas de reconquista de retomada, né? Do Império da Península Ibérica, eles conseguiram dominar o território novamente. Os cristãos expulsaram os mouros, certo? E fundaram vários reinos nessa época. No caso, destacavam nesse período os reinos de Leão, Aragão, Castela e Navarra, certo? Aí durante essas guerras o rei de Castela, ele concedeu uma parte lá da região para a França, certo? Porque eles ajudaram a retomada. E no ano de 1139 foi fundado o Condado Portugalense. No caso, foi fundado justamente o Reino de Portugal, certo? Se consolidando sobre a centralização da monarquia e a primeira assim monarquia centralizada da Europa, certo? Outra questão também, nessa questão da formação do Estado português, certo? Que ele possibilitou a facilitação das atividades comerciais e fortaleceu justamente a burguesia nesse período, certo? E isso, com essa consolidação, né, os outros estados também foram se formando. No caso, outros reinos, né, na Espanha, França, e foi se formando justamente essa questão dos estados modernos, certo? Nessa região ibérica. E aí, o que é que acontece? Depois dessa centralização dessas monarquias, veio a questão da centralização do poder da França, né? Que foi logo no começo do século VII. Começou também a dinastia Capetinga. Nessas regiões da França tinham várias dinastias. Meroveu, Capetingo, Cariolíngio. Foi se formando por aquela região ali várias dinastias, mas essa dinastia na França Capetinga foi ela que unificou realmente a questão do território e a formação do Exército Nacional na França. E favoreceu justamente a questão da burguesia e da nobreza, certo? Feudal. E aí foi impondo a questão do Estado burocrático, foi anexando a questão dos tributos, os grupos sociais foram se dividindo, certo? Até formar de forma sólida a questão do Estado francês, certo? Outra questão também que se sucedeu nesse período, certo? Que foi a Guerra dos 100 Anos, certo? A Guerra dos 100 Anos é outra questão que estava inserida dentro desse período, nessa questão das formações do Estado moderno, certo? Ela se deu em 1328. Com a questão da consolidação do reino da França, esse rei ele morreu, certo? E essa dinastia capetinga terminou desse período, né?
nesse ano que o rei ele veio a falecer. Aí provocou justamente uma instabilidade, certo? E o rei da Inglaterra, nesse ano, que era Eduardo III, e Filipe de Valois, que era um nobre francês, era sobrinho também de Carlos IV. Eles reclamaram essa questão do direito ao trono, certo? E aí houve várias desavenças entre a França e a Inglaterra querendo retomar o poder e ter o poder, o domínio sobre a França, até se estender essa guerra que foi entre 1337 até 1453, certo? Teve períodos que teve trégua, mas ao final dessa guerra, ela perdurou até mais de 100 anos, só que é guerra de 100 anos. Em 1453, a França termina, no caso, vencendo nesse conflito. Aí o que é que acontece? Milhares de mortos de um lado, do outro. Uma guerra sempre vai ter um perdedor e um vencedor, só que os dois lados acabam perdendo, certo? E aí é consolidada a questão da monarquia francesa. Bom, eu fiz um pequeno resumo para vocês entenderem, certo? Essa questão da formação dos estados modernos, com a retomada da Península Ibérica, logo depois a questão da formação e centralização do poder na Espanha, em Portugal, a centralização do poder também na França, com a formação do Estado moderno francês, do Estado francês, e essa guerra que ocorreu nesse período também, a Guerra dos 100 Anos, certo? Teve também outra guerra que ocorreu, foi a Guerra das Duas Rosas, mas aí foi especificamente dentro da Inglaterra. Depois, mais pra frente, eu vou explicar para vocês também esse tema. Bom, é isso que eu queria tratar com vocês, certo?